Olá, boa noite. Vereadores rejeitam por 11 votos a 2 denúncia contra o vereador Itamar André. Concerbras assina contrato aditivo e continua responsável pela coleta do lixo por mais 90 dias em Patos de Minas. Operação da Polícia Militar tem prisões e apreensão de milhares de pedras preciosas e cigarros. Medicamentos comercializados no Brasil sofrerão um aumento de 12,5%. E consumidores também são pegos de surpresa com aumento de 10% no preço do quilo do frango. Você sabe quais são as diferenças entre as viroses transmitidas pelo Aedes aegypti? É importante ficar atento aos sintomas. E especialistas afirmam que o trabalho na terceira idade faz bem para a saúde de idosos. Karatecas patenses participam de campeonato em Las Vegas e conquistam medalha de ouro. O RT doa mais de 150 quilos de alimento para a comunidade terapêutica. E a exposição do artista plástico Rogério Tunes inaugura a Galeria de Arte em Patos de Minas. Agora no NTV News. Um adolescente de 15 anos morreu e 2 policiais militares ficaram feridos durante uma perseguição e fuga ontem à noite em Monte Carmelo. Segundo informações, durante patrulhamento pelo bairro Boa Vista, militares observaram um veículo prata circulando em atitude suspeita. 3 adolescentes que estavam no veículo tentaram fugir da abordagem policial, mas foram perseguidos. Durante a fuga, o condutor do veículo, de 16 anos, perdeu o controle da direção e bateu de frente com a viatura da PM, que seguia no sentido contrário da via. Com o impacto, um sargento de 49 anos fraturou a bacia e outro policial de 36 teve fratura no joelho. Ainda de acordo com a polícia, a adolescente estava no banco da frente do veículo e usava cinto de segurança. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos. Os militares e o adolescente de 14 anos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo a assessoria de comunicação, os policiais estão estáveis e foram transferidos para um hospital particular. O adolescente está em estado grave e passou por cirurgia. Já o condutor do veículo, um menino de 16 anos, está internado no pronto-socorro municipal de Monte Carmelo. Ele permanece em observação e o estado de saúde dele é estável. Foi desencadeada hoje pela manhã, na 10ª Região da Polícia Militar, a Operação Alferes Tiradentes. O resultado parcial é considerado bastante positivo. O trabalho continua e pode haver mais apreensões. Na 10ª Companhia da Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito, as ações são voltadas ao combate da prática de infrações penais, crimes e infrações ambientais, de trânsito rodoviário e a redução de ocorrências de acidentes de trânsito. Segundo o balanço parcial, apenas nos municípios de Tiros e Carmo do Paranaíba, 240 veículos foram fiscalizados, 396 pessoas abordadas, 34 veículos retidos, 7 veículos removidos e foram confeccionadas 49 autuações. Além disso, foram apreendidos cerca de 2.000 cigarros contrabandeados, 3 redes de pesca, 11 pássaros da fauna silvestre, 457 pedras diamantes, cerca de 3.000 pedras semipreciosas extraídas de forma ilegal em garimpo e uma espingarda de pressão. Ao todo, 4 pessoas foram conduzidas. Foi lançado hoje em Presidente Olegário o projeto da Rede de Fazendas Protegidas. Além disso, houve a entrega de um tablet e um GPS do CONCEP à Polícia Militar de Minas Gerais. Estiveram presentes no evento os produtores rurais, o subcomandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, o comandante da 156, o prefeito municipal, o presidente da Câmara, além de outras autoridades. A partir de hoje, todos os medicamentos comercializados no Brasil sofrerão um aumento de 12,5%, conforme determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Nas ruas, a população não gostou da novidade. Neste ano, os brasileiros estão tendo que lidar com a crise econômica, a alta do dólar e a subida do preço da energia elétrica.
Esses fatores puxaram para cima os custos da indústria farmacêutica, um dos indicadores que entram no cálculo do preço dos produtos farmacêuticos. Pela primeira vez em 10 anos, o índice fica acima da inflação. A partir de amanhã, 31 de março, teremos um aumento nos medicamentos de 12,5%. Vai ser um aumento em todos os medicamentos, sem variação. Ou seja, todos os medicamentos terão um acréscimo de 12,5%. Essa variação se deve geralmente, que são os fatores principais, é o aumento do dólar, a variação do câmbio, sendo que 95% das matérias-primas para a fabricação do medicamento são importadas. E segundo ponto, que também foi de grande relevância, é o aumento da energia elétrica. A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa calcula que os medicamentos deverão subir 12,5% nesta quinta-feira, quando o governo federal anuncia o índice oficial de reajuste. Em 2015, a alta média foi de 6,35%, abaixo da inflação de 7,70%. A novidade não agradou os brasileiros. Eu acho um absurdo que a gente ganha pouco, o salário é pouco. E vai esse tanto de dinheiro, quanto que vai subir? A senhora consome muito medicamento? Vai pesar? Consumo, vai pesar. Vai pesar sim, que a gente é aposentado, vai pesar. Vai, eu acho que vai aumentar demais, né? Que o pessoal não está dando conta. Tá tudo subindo, só subindo, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil para quem compra muito remédio, né? Que a gente já ganha salário mínimo, né? Vai ser muito difícil demais. E o senhor utiliza muito medicamento? Utiliza, minha esposa utiliza muito. A principal motivação para tal foi o índice de produtividade na indústria, que neste ano ficou negativo, ou seja, a mão de obra contratada produziu menos que no ano anterior. A indústria manteve o seu quadro de colaboradores, porém com aumento com a produção menor ou igual à do ano anterior. O reajuste será o mesmo para todas as categorias de medicamentos. Os remédios têm preços controlados pelo governo, que autoriza anualmente o reajuste com base no IPCA do IBGE. O Brasil, como o medicamento ele é controlado pelo governo, tem uma Câmara Reguladora dos Medicamentos. Ou seja, ela pega uma faixa de medicamentos de maior e menor concorrência. Os medicamentos têm uma variação de menor valor para um de maior valor. Vamos exemplificar, por exemplo, medicamentos que têm uma concorrência maior como anti-inflamatórios e analgésicos. Esses medicamentos, geralmente, quando o aumento ele é calculado, essa classe de medicamentos, o seu aumento vai ser maior. Uma classe de medicamentos com menor concorrência, por exemplo, os medicamentos para tratamento do câncer. Como a concorrência dele é menor, o seu reajuste também vai ser menor. E o aumento no preço do quilo de frango também tem preocupado os consumidores. Em apenas um mês, o aumento foi de 10%. O frango faz parte do cardápio diário dos brasileiros. Os cortes possibilitam as mais variadas e deliciosas receitas. O valor nutricional é rico, se encaixa em qualquer dieta. E o preço cai bem no orçamento de todas as classes sociais. O frango, a vantagem dele é essa, né? Que tem os produtos mais em conta, desde o pezinho de frango, o dorso, até a carne de peito, o coração, que são produtos mais nobres, então cabe em todos os bolsos. Quem está acostumado a optar pelo frango por causa do custo, no entanto, tem se assustado com os preços praticados no mercado. Em apenas um mês, o aumento foi de 10%. O preço do quilo de frango vivo subiu de R$ 2,80 para R$ 3,10. No varejo, o reajuste foi ainda maior. O quilo passou de R$ 5,99 para R$ 6,99. Os cortes nobres, como peito, coração e coxas, seguiram na mesma proporção. O aumento no preço do frango é provocado por dois fatores. O primeiro, a alta do dólar, que tornou a produção mais cara. E o segundo, o aumento das exportações, principalmente para a Rússia, que reduziram a oferta do produto para o mercado interno. Tudo isso em plena entre-safra do milho, que é o principal alimento dessa ave. Com o aumento do dólar, houve um aumento também nas exportações. Com isso, o mercado interno ficou um pouco sem frango. E também com o alto custo de milho, de soja, e isso está assustando os produtores. Com isso, tem diminuído também a criação de frango. Então, o mercado brasileiro está com pouco frango. Este frigorífico em Patos de Minas tem encontrado dificuldades para comprar frangos vivos nas granjas. Bastante dificuldade de encontrar frango no mercado. Nós estamos, às vezes, abatendo até um frango menor
para poder atender o nosso cliente devido a essa falta de frango. O momento de baixa na oferta, que pressiona o preço para cima, no entanto, deve ser passageiro. O empresário do setor, José Carlos Caixeta, afirma que a expectativa é de que a situação se normalize com a colheita da safra de milho. Há um curto espaço de tempo, ainda não, porque o milho está muito caro. Nós estamos no pico da entre-safra e pelo dólar está muito caro, então o milho está muito caro. Então, assim, isso inviabiliza a criação, apesar que o preço do frango vivo está caro. Mas eu acredito que dentro de 45 a 60 dias no máximo, o milho já começa a ser colhido, né? O preço começa a baixar um pouquinho, isso anima os produtores um pouco, né? E o Instituto Mineiro de Agropecuária publicou portaria estabelecendo que, a partir de agora, as granjas deverão adotar o boletim sanitário que acompanhará os lotes de suínos enviados aos frigoríficos de abate sob inspeção do INMA. O boletim sanitário consiste em documento no qual estarão registradas informações importantes sobre a sanidade dos animais pertencentes a cada lote de suínos. No próximo bloco do NTV News, você vai ver que o RT doa mais de 150 quilos de alimentos para a comunidade terapêutica. E a exposição do artista plástico Rogério Tunes inaugura Galeria de Artes em Patos de Minas. Os preços da indústria geral fecharam o mês de fevereiro deste ano com deflação de 0,58%, uma desaceleração de 1,26 ponto percentual entre um período e outro. Com o resultado de fevereiro, os preços ao produtor fecharam o primeiro bimestre do ano com variação acumulada de 0,09%, enquanto a taxa acumulada nos últimos 12 meses fechou fevereiro com variação de 8,57% contra 9,99% do acumulado até janeiro. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deve fechar este ano em 6,6%, segundo projeção divulgada hoje no relatório de inflação editado trimestralmente pelo Banco Central. A estimativa anterior, publicada em dezembro, era de 6,2%. Para 2017, a estimativa de inflação passou de 4,8% para 4,9%. Se dentro de campo a URT vai bem no Campeonato Mineiro, fora dele o clube faz uma boa ação. O time doou mais de 150 quilos de alimentos a uma entidade de Patos de Minas. Todos os alimentos foram arrecadados durante a partida da URT contra o Tupi no último final de semana. Além de fazer a URT entrar para o G4 do Campeonato Mineiro, o último jogo do Trovão Azul ajudou uma instituição filantrópica através de uma doação. Todos os torcedores que assistiram à partida e levaram 1 quilo de alimento não perecível pagaram apenas meia entrada. Ao final, foram recolhidos mais de 150 quilos de produtos. Já vem desde o ano passado, ano retrasado, nós arrecadamos vários alimentos, né? E doamos para essas instituições. Esse ano já foi mais de 5 toneladas de alimento arrecadado, que a URT tem só que agradecer essa torcida, né? Que abraça essa causa. E a gente faz essas doações para instituições que tanto necessitam de apoio. Dessa vez, a entidade beneficiada foi o Posto de Assistência Chico Xavier e Comunidade Terapêutica Nosso Lar. Olha, o posto de assistência, né, funciona na Rua Pernambuco, 1010. Lá a gente atende as famílias carentes, né, por volta de 30 famílias. Nós trabalhamos com as famílias, né, que envolve os adultos, os jovens e as crianças. E ali a gente distribui alimentos, as verduras, leite, pão, para todas elas. E nós funcionamos também a comunidade terapêutica, que é uma extensão do nosso serviço, onde nós trabalhamos com as mulheres dependentes químicas, em estado, né, de necessidade, carência. É uma entidade filantrópica, não cobramos nada, né? Temos o apoio da sociedade. A instituição só consegue realizar o importante trabalho graças às doações. Os alimentos fornecidos pela URT e seus torcedores foi de grande importância. Vai ser de muita utilidade, né? E de antemão a gente agradece, né, ao URT, o pessoal aí que está colaborando com a gente, porque os nossos gastos são grandes, nós precisamos de muito para atender as famílias, né, que necessitam, isso aí é uma de importância imensa. Mais
mais um jogo do Trovão Azul irá acontecer no estádio Zama Maciel. A diretoria do clube espera poder coletar mais alimentos e ajudar mais uma entidade de Patos de Minas. A gente espera fazer, tem mais um jogo em casa contra o América, né, no próximo final de semana, no outro final de semana. A gente espera também fazer outras arrecadações para a gente doar a outras instituições que tanto necessitam. Um coquetel e exposição do artista plástico Rogério Tunis marcou a inauguração de um espaço alternativo em Patos de Minas. A mostra tem como objetivo difundir a arte na cidade e fica em exposição por 30 dias. Esta é a primeira galeria de arte de Patos de Minas, uma iniciativa que busca potencializar a atividade cultural na cidade e mexer com a sensibilidade das pessoas. O segredo da arte é você trazer pessoas para observarem, né? Então eu tive, assim, há 3 anos atrás, eu tive essa percepção que ela começou a acontecer comigo. Eu comecei a me interessar, porque a arte ela é diferente de um comércio. As coisas mais bonitas dos pintores é você se interessar, você ter e você não disponibilizar. É diferente de uma camisa que você veste, depois você tira, é algo que você quer ver sempre na sua parede. Então eu fiquei muito encantado, muito fascinado com isso. Evandro é um grande apreciador das artes plásticas e quer fazer com que a exposição de obras de arte se torne corrente na cidade. Eu tenho interesse de fazer com que Patos de Minas, os nossos filhos, a nossa juventude, ela comece a olhar um pouco essa coisa muito forte que é a arte. E nós temos aqui em Patos um grupo de pessoas muito bacana que mexem com isso. O que está precisando era de um espaço para essas pessoas divulgarem e, a partir daqui de Patos de Minas, elas poderem ir para outros horizontes. Rogério é natural do Rio de Janeiro e, desde criança, o carioca já mostrava talento para as artes. Ainda jovem, desenvolvia trabalhos com artes gráficas, quando resolveu se arriscar na pintura. Uma brincadeira que deu certo. O meu talento era sempre para desenho. E então fui para as artes gráficas e senti uma necessidade realmente de uma outra coisa. E aí comecei a fazer experiências na pintura. E comecei a frequentar a ateliê de outros artistas. E uma coisa que era um hobby virou uma profissão. Atualmente, Rogério reside em Portugal. Ele participa de exposições não só no Brasil, mas também na Europa. Suas obras já são conhecidas pelo mundo. Em 2009, eu fui convidado por uma marchand francesa e passei 6 meses na França, em Nice. E ela me abriu contato com galerias, com marchands, e a partir de 2009 eu comecei todo ano a ir para a Europa. Então agora eu estou em Portugal, com uma ponte aérea para a França e estamos expandindo os horizontes. Evandro conheceu o trabalho de Rogério Tunis em um leilão na Bolsa de Artes de São Paulo. Desde então, vem aumentando sua admiração pelo artista de traços fortes. Quando eu vi os 2 quadros dele, eu bati assim e senti um negócio bacana, né? Aí eu consegui, eu dei o lance desses 2 quadros, comprei, e todas as vezes que eu ficava olhando para esses quadros, eu ficava buscando mais alguma coisa. Regina é uma grande admiradora de artes e ficou encantada com o trabalho do artista. Ela acredita na importância desta iniciativa como forma de incentivar a arte e os artistas da cidade. Eu acho essa iniciativa excelente, tomara que Patos de Minas comece a apreciar a arte, essa arte que tem valor a nível de mercado internacional, e é um brasileiro, né, um carioca. E assim é que a gente vai também fazer toda uma troca e intercambiar com a nossa arte que está nascendo aqui em Patos. Os 34 quadros estarão expostos na Galeria de Arte Monte Cristo, localizado na rua Doutor Marculino, número 1200, durante 30 dias, sendo aberto à visitação entre as 15 e 19 horas dos dias úteis. A arte, ela te tranquiliza você, ela gera paz, ela gera uma felicidade muito grande. Então, assim, eu tenho muita alegria
eu tenho muita alegria de ver os nossos jovens, eles se interessando por isso, desde agora. Você que é novo, você que é de uma idade avançada, você é bem-vindo aqui para apreciar, passar uns momentos aqui com a gente. No próximo bloco, você vai ver que especialistas afirmam que o trabalho na terceira idade traz muitos benefícios aos idosos. E karatecas de Patos de Minas disputam o US Open em Las Vegas e trazem medalhas de ouro para casa. O atleta patense Pedro Henrique Silva Reis participou de um campeonato de fisiculturismo na cidade de Goiânia e conseguiu a segunda colocação no campeonato Estreantes de Musculação, Fitness e Fisiculturismo. A competição aconteceu na última semana. Pedro Henrique participou na categoria sênior até 85 quilos. O jovem, que é estudante de educação física, tem como próximo desafio repetir a boa classificação no Campeonato Estadual Goiano e, através da competição, se classificar para o Nacional, que será realizado em São Paulo. E uma boa notícia também para os karatecas de Patos de Minas. Atletas patenses disputaram o campeonato US Open de Las Vegas e trouxeram medalhas de ouro para casa. Os karatecas de Patos de Minas, Rafael Nascimento e Luiz Henrique Bessa, participaram neste mês do campeonato US Open Las Vegas e trouxeram para casa a medalha de ouro. Rafael Nascimento participou pelo segundo ano consecutivo do campeonato. Ele garantiu a primeira colocação na categoria Sub-21. Luiz Henrique Bessa estreou na disputa com ouro na categoria Elite Kata 16-17. É um Open a nível mundial, onde está atletas do Azerbaijão, Cazaquistão, Itália, França, são as potências do karatê mundial. E por ser ano de competição do campeonato mundial, eles estavam todos lá treinando para fazer uma boa campanha no campeonato mundial. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o meu resultado, fiz grandes lutas e com atletas de nível, até um campeão mundial, tive a oportunidade de estar lutando com ele, fiquei muito feliz com essa experiência, só tenho a ganhar durante o ano. Eu tinha muita vontade de participar do US Open, porque é um campeonato de alto nível, onde eu encontro meus adversários que eu pego em pan-americanos, sul-americanos, e foi um campeonato que eu escolhi para abrir o meu calendário de competições esse ano, para me preparar para as próximas competições que vão vir. O US Open é um evento a nível mundial e conta com atletas internacionais que são destaques do karatê. Rafael se lembra dos momentos fora do país e conta para a nossa equipe das estratégias usadas para conseguir a medalha de ouro. A cada luta a gente tem que se ajustar, se reinventar, porque eu costumo comentar com os meus colegas que cada país tem uma estratégia de luta, tem uma característica. A gente tem que se ajustar e tentar anular ao máximo aquela característica deles. Luiz Henrique venceu todos os seus adversários. O karateca de 16 anos ficou deslumbrado com a organização do campeonato. O nível do campeonato é muito alto e tem atletas que eu admiro muito, principalmente nas categorias do adulto, e eu fiquei deslumbrado com o nível, mas consegui manter o foco e consegui o objetivo. Um dos incentivadores dos karatecas é o professor de karatê Emerson Nascimento. Quando os dois adolescentes estão em Patos de Minas, é ele quem passa os treinamentos. A gente prepara eles para atingir o nível mais para frente. Como esse campeonato está aí no início do ano, é só para a gente treinar, ver o que precisa de ajustar. E a gente sempre treina, a gente fala que treina duas modalidades, uma para a gente competir dentro do Brasil e uma fora, porque lá no exterior eles lutam de uma forma diferente, a arbitragem é de uma forma diferente da do Brasil. Então, chegando lá, a gente já tem que estar mais ou menos preparado para lutar igual a eles. Tão jovens e determinados, os dois karatecas têm um objetivo em comum: vencer as competições dentro e fora do país. Depois de um campeonato em Las Vegas, eles têm pouco tempo em Patos de Minas e já partem para outros lugares.
Eu acabei de chegar, já estou treinando de novo. Amanhã à noite eu viajo para o Rio de Janeiro para disputar o Arnold Classic Brasil, que é outro evento internacional. O Arnold acontece em 3 países só no mundo. É Brasil, Portugal e Estados Unidos. É um evento muito forte, onde vem atletas de todo mundo também. E eu estou bem preparado para poder estar lá. Daqui 2 semanas eu vou competir estadual e no início do mês de maio eu vou competir seletiva do Sul-Americano em Goiânia. Eles são exemplos de disposição e amor à vida e ao trabalho. É cada vez mais comum idosos voltarem às atividades, mesmo depois da aposentadoria. E os especialistas confirmam, o trabalho, se não houver exagero, faz bem na chamada terceira idade. I just know there's a hole in my life and I need to fill it. No filme, um executivo aposentado decide voltar a trabalhar depois de ficar viúvo, porque se sentia infeliz com a aposentadoria. A oportunidade surge em uma vaga para estagiário sênior. A dona da empresa começa com o pé atrás com o idoso de 70 anos, mas por fim, a experiência dele se torna fundamental para o sucesso do negócio. O idoso não é inválido. O idoso saudável, ele é funcionalmente ativo, ele tem condições de compartilhar a experiência. Isso é muito bem-vindo na saúde do idoso. Os especialistas atribuem toda essa energia na terceira idade aos bons hábitos mantidos durante a vida. A dona Leda tem 101 anos e continua trabalhando. E ela estava me contando aqui que tem um segredo para manter a saúde. Qual que é esse segredo, dona Leda? É o bom humor, é a saúde, é a alegria de viver. E eu adoro passear, gosto de viajar, gosto de conversar, gosto de comer também, gosto de jogar o buraco. Então, a vida saudável que eu levo. Eu acho que a vida saudável prolonga a vida, porque o que mata as pessoas é excesso. Na casa onde ela mora, em Lagoa Santa, fica o ateliê. É nele que encontramos obras impressionantes, como este São Francisco. Esses pacientes que estão na atividade têm, inclusive, um prazer diferenciado, porque eles têm uma maturidade e muitas vezes são convidados a compartilhar essa maturidade profissional diante do que foi aprendido ao longo da vida. A sabedoria do seu Geraldo é mesmo valiosa. No Hospital Madre Teresa, ele faz de tudo. São 42 anos no mesmo emprego e tem algo que nunca mudou. Todo dia desse mesmo jeito. Eu acho que o meu trabalho, os problemas que eu tiver lá fora, eu não posso trazer aqui para dentro. Então eu tento executar o meu trabalho com alegria e satisfação. Já é dele o título de funcionário mais antigo do hospital. Por onde anda, seu Geraldo encontra o carinho de todos os colegas. E se engana quem pensa que ele recebe tratamento diferente por causa da idade. A idade não tem nada a ver, entendeu? Aos 67 anos, ele nem pensa em parar. Muito gás ainda, dá para trabalhar bastante ainda. 30 anos. É esse o tempo que já passou desde que a dona Ângela aposentou, mas só na teoria. Depois que eu saí da Universidade Federal, aos 64 anos, eu ingressei na PUC, onde eu fiquei até o ano passado. O trabalho agora é escrever. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Da paixão com as letras já saíram 11 livros, alguns a 4, 6 mãos. Eu tenho um prazer enorme em trabalhar com essa matéria. Para aqueles que ainda têm um caminho longo pela frente, dona Ângela dá um conselho. É muito importante a gente continuar a trabalhar. Penso até que é uma condição para a manutenção da saúde. A saúde que eu tenho e que é muito grande, eu acho que eu devo isso ao meu trabalho. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar qual é a diferença entre as viroses transmitidas pelo Aedes aegypti
E Concerbras assina contrato aditivo e continua responsável pela coleta de lixo por mais 90 dias em Patos de Minas. Trabalhadores da área de saúde do estado devem cruzar os braços no próximo dia 13 de abril com indicativo de greve. O Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais alega que irá cumprir com a legislação e fazer uma escala mínima de trabalho no dia 13 de abril, quando 30% da categoria permanecerá em atendimento. Entre as exigências da categoria estão reajuste salarial, a recomposição do índice de inflação de 20%, a mudança da data base para o mês de abril e a reestruturação do plano de carreira. Mais de 30 mortes e cerca de 250 mil notificações por dengue. Os registros da febre chikungunya somam mais de 500. Já de Zika vírus, foram mais de 700 e quase 10 confirmações. Mais de 100 gestantes tiveram contaminação com um aborto espontâneo associado ao vírus. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde, relativo aos primeiros 3 meses deste ano, e preocupa, pois não param de subir. Enquanto aumenta o número de notificações de Zika, o acesso ao exame que confirma a doença ainda é restrito. Na rede pública, só é feito em grávidas. Os planos de saúde não cobrem, em particular, custa cerca de R$ 600. Por isso, é muito importante ficar atento aos principais sintomas e saber quais são as diferenças entre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A Luana percebeu que tinha alguma coisa errada quando começou a sentir o corpo bem diferente. Comecei com um cansaço extremo, muita fadiga, dor de cabeça, os olhos muito irritados, vermelhos, dor na perna muito intensa também, que irradiava assim para a região lombar. As dores não melhoravam. A assistente social precisou até usar uma cadeira de rodas. Ela então procurou um médico, que pediu vários exames. O diagnóstico veio por eliminação. Eliminando os sintomas, ele identificou que foi Zika. As formas de contaminação e a maneira como o vírus se espalha ainda estão sendo estudadas pelos especialistas. Sobre a origem do Zika, uma das hipóteses é que ele tenha chegado aqui durante a Copa das Confederações, em 2013. Uma das seleções que o Brasil recebeu foi a do Tahiti, que fica na Polinésia Francesa. Na época, a região vivia o auge da epidemia da doença. O Zika assustou a população por sua relação com a microcefalia. No entanto, dengue e chikungunya também merecem cuidado. Como as 3 viroses têm sintomas em comum, a maioria das pessoas não sabe diferenciar uma doença da outra. Eu já tive a dengue, minha esposa teve, mas os sintomas de diferença eu não consigo guardar. A diferença entre os sintomas das 3 viroses é sutil. No caso da dengue, chama a atenção as dores de cabeça e atrás dos olhos e a febre, que aparece de repente e fica alta o tempo todo. O que marca a chikungunya são as dores e inchaços nas articulações, que são mais intensas do que nas outras 2 doenças. Os olhos bem vermelhos e as manchas pelo corpo que coçam bastante são os principais sintomas da infecção pelo Zika vírus. Mas o diagnóstico é bastante difícil. Chama atenção no caso da Zika a conjuntivite e as manchas muito pruriginosas, ou seja, as manchas que coçam muito, principalmente nos 3 primeiros dias da doença. E os sintomas são mais rápidos do que na dengue. Na dengue chama muita atenção a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos. Entretanto, também pode acontecer, num percentual muito alto de pacientes, um prurido, ou seja, uma coceira pelo corpo, manchas que coçam bastante. Já na chikungunya, o que caracteriza é a dor articular, né? Uma dor articular intensa que dá o próprio nome da doença, que chikungunya significa um indivíduo entrevado, ou o sujeito que não consegue se levantar, ele fica curvado. Só com muitos exames deu para descobrir que o que a Elisângela teve foi chikungunya. Uma colega de trabalho achou que era dengue, até que as manchas e o inchaço começaram a preocupar. Assustei no começo porque eu nunca tive nem dengue, né? Então, assim, eu achei que primeiramente primeira doença que poderia aparecer nessa fase seria a dengue, para depois vir outras fases. Mas não, primeira veio essa tal de chikungunya, apareceu,
como as manchas ficaram muito, coça bastante, coça muito, e a dor na junta me possibilitou até de eu subir para minha casa, porque de manhã eu saí de casa tranquila, mas quando eu voltei à tarde eu não consegui subir a escada da minha casa. Em todos os casos, o tratamento é quase o mesmo: repouso, ingerir muito líquido e usar a medicação indicada. O mais importante, que deve ser feito primeiro, é procurar ajuda. Essas são 3 doenças cujo tratamento é muito semelhante. E a regra básica se você não sabe o que é, né, o protocolo ministerial orienta a tratar como dengue, que é, das 3 doenças, aquela que realmente leva o maior número de pacientes ao óbito. O último processo licitatório realizado pela Prefeitura para escolher a empresa que iria assumir o serviço de limpeza e coleta de lixo em Patos de Minas fracassou. Por isso, o contrato temporário com a Concerbras foi renovado. A empresa deverá realizar a coleta de lixo na cidade por mais 90 dias, mas o serviço de varrição e poda de canteiros não será mais realizado por esta empresa. O serviço de limpeza e coleta de lixo em Patos de Minas é um assunto que tem gerado polêmica. Nos últimos 3 meses, a Concerbras, que assinou contrato temporário com a Prefeitura, realizou todo o trabalho de limpeza, coleta de lixo e poda de canteiros na cidade. Mesmo com dificuldades para receber os valores acordados, o serviço foi prestado. Mas às vezes a questão é de atraso de pagamentos. A gente está na expectativa, às vezes não paga uma parte, não paga tudo. Então, mas isso aí a gente tem feito um trabalho que desse para sustentar. Então, quer dizer, o objetivo nosso agora, e também com relação à licitação, nós fizemos questão de não participar do processo licitatório. Por quê? Porque os preços que foram estipulados pela Prefeitura são preços inexequíveis. E nós tentamos demover a equipe que estava trabalhando no processo e não conseguimos, né, com que eles buscassem outras informações em outras áreas. E, infelizmente, eles não acharam que não, que o preço era aquilo. Só que, para você ter uma noção, apareceu na parte de coleta de lixo e operação do aterro, não apareceu nenhuma empresa. Apareceu apenas a Limpebras, que apareceu na parte de varrição e a capina. Então, quer dizer, é uma situação que eu não sei como vai ser feita agora. Deve ser feito um novo processo licitatório para o serviço de coleta de lixo e também a operação da aterro sanitário. E aí, se for um preço dentro dos padrões normais do que a gente precisa, aí nós vamos estar participando com o objetivo de vencer a licitação. O contrato temporário entre Concerbras e Prefeitura foi assinado no dia 1º de janeiro e se encerrou neste dia 30 de março. Durante esse período, nenhum processo licitatório para a contratação de uma empresa de limpeza foi bem sucedido. Com o término do acordo, um novo contrato temporário foi assinado, mas dessa vez, a Concerbras não ficará responsável pela varrição e nem pelos serviços de jardinagem. De acordo com o contrato que nós assinamos no início de janeiro, ele previa todos os serviços de limpeza urbana até o dia de hoje. A partir de amanhã, nós vamos continuar fazendo nos pedidos para a gente renovar o contrato por mais 90 dias, apenas na área de coleta de resíduos e na operação do aterro sanitário. A parte de varrição e capina não é mais responsabilidade da Concerbras a partir de amanhã. A parte de varrição e capina vai ficar por conta da Limpebras, que ganhou a licitação. Ainda nesta edição do NTV News, vamos mostrar a reunião da Câmara e a decisão dos vereadores de rejeitarem a denúncia contra o vereador Itamar André. O consumo de energia elétrica no Brasil totalizou em fevereiro deste ano 38.495 gigawatts-hora, uma queda de 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Mais uma vez, a redução foi puxada pela demanda do setor industrial, que caiu 7,2% no período. Os dados fazem parte da resenha mensal do mercado de energia elétrica, divulgada hoje pela empresa de pesquisa energética. Vereadores rejeitaram hoje por 11 votos a 2, durante sessão ordinária da Câmara Municipal, a denúncia contra o parlamentar Itamar André.
Ele é acusado de cobrar para conseguir a aposentadoria de idosos e deficientes e ainda reter o cartão de aposentados. Antes de abrir a votação para decidir se aceitava ou não a denúncia, o presidente Bartolomeu Ferreira concedeu a palavra ao vereador Itamar André. O parlamentar se defendeu das acusações. Durante esses 15 anos e 13 meses na vida política, sempre dediquei minha vida aos que precisam de ajuda, nem sempre pensando na política, pois gosto do que faço. E todos que me conhecem sabem de minha índole, de meu caráter como pessoa. Um dos cartões eu sou curador, inclusive pela justiça, definido pela justiça. A situação desse cartão que eu sou curador é de 2007. O que sucedeu? A filha perdeu a mãe. Em procedência foi a tia zelar. Ela também morreu. Quando foi para a casa dessa pessoa que cuida dela, que é a citada Maria Barba, na realidade a renda per capita não permitia porque ela é aposentada. Mas ninguém dessa família quis ser o curador. Então esse benefício cortava, desfazia, cortava, desfazia. Com muito custo, a gente entrou na justiça com isso, eu passei a ser o curador, mas determinado pela justiça. Isso há quase 10 anos, Edivar. Agora que veio à tona, ninguém nunca reclamou a isso. Referente ao outro cartão do BPC que foi feito, do Gaspar Gomes, quando ele adquiriu esse benefício, ele me impediu, por confiança, falou, Itamar, fica com o meu cartão, eu confio em você. Aí recebe para mim, do mês lá você traz e tá. Sim, fiquei, volta de 3 meses. Quando a filha me procurou e relatou, mas você está com o cartão do meu pai? Isso é certo? Eu falei, não é certo. Mas me devolve ele. Não, vou te devolver hoje, mas não para você, para ele. Porque até então ele que me pediu que fizesse isso. Imediatamente, nesse mesmo dia, devolvi o cartão. Isso tem há 3, 4 anos atrás. A votação foi em ordem alfabética. O vereador Lázaro Borges e a vereadora Edmê Avelar votaram pelo recebimento da denúncia. Com esse recebimento, eu não estaria acusando o meu colega a nada, caluniando de nada, absolutamente. É porque eu gosto de esclarecer as coisas. Nós estamos aqui na Câmara há muitos anos e esse é um papel que compete à Câmara Municipal. Então, eu fico assim muito tranquila porque eu queria receber para estudar o caso, para elucidá-lo, para clareá-lo, porque até para o bem do vereador, porque quando você sepulta, enterra um caso, ele fica no ar, ele tem uma interrogação no ar, e se você o esclarece para o vereador que a gente acredita que ele é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, para ele seria melhor o esclarecimento. Mas a grande maioria dos vereadores, 11 no total, votaram pelo não recebimento. O presidente e o vereador denunciado não votaram e outros 2 vereadores não estavam presentes à sessão. Nós colocamos, lemos a denúncia, né, distribuímos para todos os vereadores, lemos a denúncia na reunião e os vereadores optaram, em maioria, né, pelo arquivamento da denúncia. Com a decisão de não receber a denúncia, as acusações de que o vereador reteve cartão de aposentados e que chegou a ficar com parte do benefício vão ficar a cargo da Justiça. Não estou aliviado, porque até então eu quero ser aliviado o dia que o juiz bateu o martelo e falar assim, realmente você não deve isso. Não estou aliviado, isso continua, está na Justiça. A Câmara fez o papel dela, eu não interferi um colega meu parlamentar aqui que se queira. Falei, vamos fazer o papel da Câmara. Tanto é que não tem nem que agradecer quem votou favorável e nem contra. Cada um tem seu espaço de trabalhar, da forma, respeito muito essa Casa Legislativa, que isso aqui é a Casa do Povo, mas a Casa de Leis, que realmente as coisas aqui têm que ser feitas de forma em plenário, como foi feito. Mas eu não tenho nada aliviado nesse momento. Eu só vou me sentir aliviado depois que o juiz pegar o meu depoimento e que falar assim, você não deve nada. Segundo o presidente Bartolomeu Ferreira, caso a Justiça entenda que o vereador é culpado, o caso poderá ser reaberto na Câmara Municipal. Se o juiz entender que o vereador é culpado, essa denúncia volta à Câmara e aí sim, os vereadores vão ter a oportunidade de caçar ou não esse vereador. E um dos projetos esperados para ser colocado em votação durante a reunião dessa quinta-feira era o do reajuste do salário dos servidores públicos municipais, mas o Executivo ainda não encaminhou o projeto de lei à Câmara dos Vereadores.
O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Amanhã sexta, a gente se encontra um pouco mais cedo às 18 horas no programa Opinião Regional. Uma boa noite para você e até lá.